Amigos, aqui estamos para mais um programa que eu tenho certeza deverá ser do agrado do nosso telespectador. Uma entrevista muito especial com as nossas convidadas de hoje, Luciana Manzano, que é coordenadora do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade de Franca, Unifran, e a doutora Maria Flávia Figueiredo, que é professora de Linguística e é também psicanalista na nossa cidade. Daqui a pouco vai estar conosco também o doutor Assir de Matos Gomes, que é advogado e professor dessa tradicionalíssima escola, a Universidade de Franca. Professora, qual o motivo dessa honrosa visita? Qual o curso? Qual a proposta de vocês na universidade? Bem, em primeiro lugar agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, que atinge a nossa comunidade, e nós viemos aqui hoje para falar de uma conquista recente, que é o programa de doutorado em Linguística da Universidade de Franca. Nós temos um programa de pós-graduação em Linguística desde 2006 e nós trabalhávamos com um mestrado desde essa época. E a partir de 2019, então, nós estamos com a primeira turma de doutorado e nós viemos falar um pouco desse programa, explicar um pouco qual é o alcance dos nossos estudos e divulgar as nossas pesquisas. Bom, o núcleo universitário, o pessoal que realmente participa, já captou bem qual a proposta, a profundidade de todos esses temas? Como Franca recebeu? Olha, Franca sempre nos acolheu muito bem, nessa proposta do programa de mestrado em Linguística, e não só Franca, nós temos alunos da região. Como a gente fica aqui nessa divisa entre São Paulo e Minas Gerais, desde o início nós tivemos muitos alunos de Minas Gerais, muitos alunos do estado de São Paulo, mas também alunos do Brasil inteiro. Tivemos alunos até do Tocantins, do Pará. E o nosso programa tem sido bem avaliado pela CAPES, que é o nosso órgão de análise, de avaliação, e tem sido reconhecido no Brasil todo. Agora, a grande questão, quem é da área de letras conhece bastante a área de linguística e sabe do que trata, mas o pessoal de outras áreas, às vezes, tem dúvidas sobre isso. Doutora, falando em letras, e me volta à memória a Faculdade de Filosofia de Franca. Sim. Lá que nós tínhamos o curso de letras, nos bons tempos do professor João Alves Pereira Penha e aquela turma toda da época, ou não? Então, o curso de letras nós tivemos na Faculdade de Filosofia de Franca e na época o meu pai era docente lá, trabalhou bastante, trouxe a Unesp para Franca. Então, o curso de filosofia da Faculdade de Letras, ele se tornou um polo da Unesp aqui em Franca, A Unesp encampou o curso de letras. E depois a Universidade de Franca, nos seus primórdios, desde o início quis trazer para a Franca um novo curso de letras, Então a Unifran trouxe o curso de letras desde a década de 70 e nós trabalhamos muitos anos com o curso de letras, ainda temos o curso de letras e fruto do trabalho desse curso de letras, que foi muito bem feito pelo professor Everton de Paula por muitos anos. Que já é a turma de hoje. É a turma é antiga, mas atual já ainda. Recente, Isso. Depois eu trabalhei como coordenadora do curso muitos anos também e atualmente a doutora Juliana Spirlandelli é coordenadora do curso de letras. E o sucesso desse curso de letras é que propiciou também a montagem da pós-graduação em Linguística, Porque a pós-graduação em Linguística ela é decorrente dessa área, mas não apenas, a gente vai explicar melhor isso. Doutora Luciana, essa área toda, portanto, está bem consolidada? Olha, para nós, dentro dos estudos das ciências da linguagem, ela é uma área bastante consolidada. Mas como a Maria Flávia já disse, no nosso campo ela é compreendida, mas fora da universidade ainda se acha que um linguista ele é um gramático. E as nossas pesquisas, o nosso trabalho vai um pouco além, de obedecer regra de gramática, de criar regra de gramática, enfim, A gente não trabalha exatamente com a gramática. Mas eu posso concluir então que para a cidade de Franca, para a nossa região toda, tudo isso é um pouco de novidade.
Ou não? É novidade. Para a comunidade, estou dizendo. Para a comunidade. E é uma novidade para a gente também o curso de doutorado, né? Que nós conseguimos a aprovação do curso de doutorado no final do ano passado. Conquista. Então, exatamente, conquista do nosso programa, né? Depois de mais de 10 anos, né? De trabalho e consolidação também na CAPES, né? Que é o nosso órgão de avaliação. Para a gente é uma novidade o curso de doutorado, né? Mas a nossa área também é novidade para a comunidade em geral, porque agora nós temos uma abertura maior para ingressar na comunidade, para justamente levar as nossas questões de pesquisa para aproveitamento, né, na verdade, para funcionar na comunidade, né? Então, além de cursos que a gente dá para as escolas públicas, para escolas industrial, por exemplo, que a gente também tem uma entrada, né, com cursos de redação, cursos de compreensão da argumentação. Então, né? É isso que eu ia perguntar. Quais áreas de conhecimento esses cursos todos abrangem? O nosso programa de pós-graduação, ele é voltado para todo profissional que tenha, de alguma maneira, que trabalhar com a linguagem. Então, quais profissionais são esses? Além do profissional de letras, né? A gente tem o jornalismo, a gente tem o marketing, a publicidade, a gente tem profissionais de moda que já estudaram com a gente tem arquitetos, psicólogos. E cá entre nós será sempre importante saber escrever e falar bem, não é? Verdade. Nesse sentido, nós temos sido muito procurados pelos advogados também. Sei. Franca é uma cidade que tem muita tradição na formação de advogados, né, e de juristas também. A nossa faculdade de Direito tem 60 anos, a municipal. Então, a Faculdade Municipal de Direito de Franca, né, a Faculdade de Direito de Franca, nós temos o curso de Direito da Unesp, temos o curso de Direito da Unifran, que é tradicional já. Então, muitos advogados nos procuram para fazer um mestrado em linguística, porque como nós trabalhamos com a comunicação humana e com textos e discursos, então os advogados se beneficiam muito de um aprofundamento na ciência linguística. E de repente estão valorizando tudo isso. Ah, sem dúvida. Nós já formamos muitos advogados, inclusive juízes também passaram pelo nosso programa. Interessante, até juízes. Sim, sim. Luciana, por favor, o foco seria então a comunicação humana? Principal, talvez. De onde a gente parte, né, para desenvolver as nossas pesquisas. É sempre a base, é sempre a linguagem, que é a comunicação humana, né? E daí, para além disso, a gente observa que é pela linguagem que a gente atua na sociedade, que a gente age, e, portanto, a gente pode observar na sociedade, no funcionamento da sociedade, como é que a linguagem se constrói e funciona. E é por aí que a pessoa poderá ter ou não sucesso profissional, inclusive? Inclusive, porque o conhecimento e a autonomia sobre a linguagem, ela contribui muito para a formação do próprio cidadão, né? Então, a gente, além de formar profissionais e pesquisadores dentro da área, nós contribuímos também para a autonomia do cidadão. Professora Flávia, o ensino, a educação está mudando? Sem dúvida. Para melhor? A gente sempre se faz essa pergunta, né? A grande mudança que nós temos vivido é o aumento dos cursos à distância. Isso tem sido muito corrente, mas essa é uma mudança na sociedade em geral, e não só na educação, a gente vê até no comércio, né? O comércio eletrônico, ele tem ganhado espaço comparado ao comércio físico. Tradicional. Tradicional. Existe um despertar?
Em que sentido? Interesse das pessoas? Sim, o que eu vejo é que pessoas que não tinham condições de estudar antes, ou por dificuldade de locomoção, ou por impedimento de se dispor daquele tempo, 5 dias na semana, por exemplo, têm conseguido se formar agora, buscar uma especialização por causa dessa possibilidade de cursos semipresenciais e cursos à distância. Isso tem acontecido bastante na educação. Professor, eu estou recebendo de suas mãos Retórica e Multimodalidade. É um livro de sua autoria, juntamente com Fernando Aparecido Ferreira. E também O Animal que Nos Habita, a Retórica das Paixões em Relatos Selvagens, também de Maria Flávia Figueiredo, de Fernando Aparecido Ferreira e ainda Maria Silvia Rodrigues Alves. Os 2 livros são frutos do nosso grupo de pesquisa. Nós temos vários grupos de pesquisa no programa de linguística. E um deles é o Grupo PARE, que foi o responsável pela organização e pela publicação dessas 2 obras. E tanto O Animal que Nos Habita como o Retórica e Multimodalidade foi escrito por um grupo de pesquisadores do nível de graduação, do nível de mestrado, doutorado, e nós temos também professores de outras instituições internacionais. Então, aqui nós temos, esse livro é bilíngue, ele é português e espanhol, e o Retórica e Multimodalidade, ele é português e inglês, porque nós trabalhamos bastante com a internacionalização nas nossas pesquisas. Mas temos então realmente um animal que nos habita? Sem dúvida. Isso é o que a linguagem pode nos mostrar, né? Que dentro de nós habitam muitas emoções, habitam muitas paixões, e essas emoções são manifestadas pela linguagem e são despertadas também pela linguagem. Nós estudamos tudo isso. Mas você é psicanalista e a psicanálise também ajuda nesse entendimento. Ajuda nesse entendimento, e é por isso que o nosso diálogo com psicólogos acaba sendo tão profícuo. Nós temos muitos alunos psicólogos que nos ajudam a entender ainda mais a linguagem verbal humana. Luciano, mas um psicólogo já formado, segundo grau, mestrado, talvez, doutorado, vai fazer um curso como esse, ainda tem o que aprender? Sempre tem, né? Sempre a terá. gente nunca para de aprender. Então, é interessante que quando a gente trabalha com pesquisas, a cada finalização de uma pesquisa, que muitas vezes dá origem a um texto, né, a um livro, a uma coleção, a um artigo, um capítulo, sempre que a gente termina sempre tem alguma coisa que nos chama para o próximo. Para o próximo capítulo, o próximo trabalho. Exatamente, né? E escrever é uma das nossas atividades dentro da pesquisa. E é uma forma de passar a muitas pessoas Exatamente. o seu conhecimento. E de divulgar também, né, o nosso caminho, o nosso caminhar pela pesquisa, né? Bom, eu só tenho que dizer, para ambas, parabéns, né? Muito obrigada. Um breve intervalo para você, nosso telespectador. Daqui a pouquinho nós voltamos com a sequência da entrevista de hoje. Um instante só. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Está em busca de uma escola de qualidade para seu filho, que ofereça segurança e desenvolva habilidades e competências? Então você encontrou Colégio Infacap, educação infantil e ensino fundamental totalmente adequados às normas da BNCC, com aulas de música, judô, balé, artes e informática criativa. Adotamos o sistema Reggio Emília, um método de ensino por projetos que desenvolve a imaginação de forma participativa e coletiva. Aqui, no Colégio Infacap, as ideias das crianças são levadas a sério. Colégio Infacap.
Muito bem, voltamos com o nosso programa Entrevistas de hoje e agora a participação muito especial de um brilhante advogado e professor. Dr. Assir Gomes, obrigado pela presença. E uma pergunta, como foi a sua integração à nova etapa, já que você é professor da Unifran, mas agora nos novos cursos? Eu digo assim, Helena, obrigado por tudo, né? E quando a gente tem amigo, a gente tem tesouros, né? Então eu estou indo para um lugar onde eu tenho amigos, né? Maria Flávia, conheci, foi minha professora no mestrado. Depois do mestrado eu fui fazer o doutorado na PUC e a Maria Flávia me acompanhou no doutorado, foi da minha banca de defesa, então já admirava ela como professora e agora vou ter a oportunidade de trabalhar junto com ela no mestrado e doutorado em Linguística. Privilégio. Privilégio. Parabéns. Sou um privilegiado. Parabéns. Mas o que te atraiu, o que te levou a essa nova etapa da própria vida profissional? Eu sinto que no direito eu tive uma formação muito tradicional e, por incrível que pareça, eu não estudei nada de linguagem no curso de direito, né? E depois de formado, algum tempo, me deparei com esse tal de linguística. Eu falei, o que é isso? Eu fui lá para ver, apareci lá do nada e eles acho que toparam essa aventura na época, assim, vamos ouvir um advogado, o que ele tem para falar. Não conhecia as teorias da linguagem, as teorias da comunicação. Fui para lá, fui muito bem recebido. Quanto tempo faz isso? Isso tem 8 anos, 8 para 9 anos. 8 para 9 anos. Eu fiz e aí começou uma nova etapa? Uma nova etapa, foi orientando da Maria Silvia, que hoje está em São Paulo. Na época estava a Lei Maria da Penha borbulhando e a minha pesquisa no mestrado foi sobre a Lei Maria da Penha. E nisso eu tive a oportunidade de conhecer o professor Luiz Antônio, que era da PUC. E conhecendo ele, depois terminei o mestrado aqui, falei, olha, eu vou para a PUC fazer o doutorado. E aí ele foi o meu orientador lá no doutorado e hoje é o meu orientador do pós-doc. Então, além de trabalhar muito, que eu sei, você continua estudando? Muito, continuo estudando. Acho que todo operador do direito tem que estudar muito, né? Ainda mais agora, estando do lado de Maria Flávia Figueiredo. Luciana Manzano tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, Realina. Agora muito mais, não é? Para acompanhar, né? Muito boa. E essas são pesquisadoras que você vê o currículo delas, tem uma plataforma chamada Lattes, que são poucos pesquisadores que têm. Isso aqui em Franca, né? Então, Maria Flávia acabou de chegar dos Estados Unidos, fez uma apresentação belíssima lá. Então... E você acabou de chegar do México, uma palestra. Do México. Como foi? Foi muito bom, para mim foi muito gratificante, porque eu fui o único, vamos dizer assim, o único brasileiro, ou o único francano, que foi falar para os juízes do STJ no México. Então, a pesquisa do doutorado, eu acabei conhecendo também um amigo, né, o Gerardo Ramírez Vidales, que a Maria Flávia já o conhecia. Tive uma oportunidade de conhecer ele na Argentina, depois ele me convidou para ir ao México, e nós estivemos lá representando a pesquisa que nós estamos fazendo no doutorado, como essa função, tem um termo técnico chamado ethos, como que essa palavra influencia nas decisões. Então fui lá para falar com os juízes do México sobre isso, que foi a pesquisa do doutorado. Doutora Maria Flávia, mestrado há quanto tempo na universidade e doutorado também há quantos anos? Então, o nosso mestrado em Linguística funciona desde 2006. Então, nós já formamos várias turmas e o mestrado ele tem um tempo de duração médio de 24 meses, né? Então, a cada 2 anos... Renova. Renova todos os anos, mas de 2 em 2 anos formamos turmas novas, né? E o doutorado começa agora. Em 2019, nós começamos a nossa primeira turma de doutorado. E o doutorado, sim, é mais longo, com 4 anos de duração. E uma coisa que eu queria comentar, Realindo, é que as pessoas, às vezes, não sabem bem como trabalhar na área da linguística, né? A linguística é um termo, assim, não muito acessível, né, para a maioria das pessoas. Inclusive, agora, na minha viagem de Cleveland, me chamou muita atenção quando eu me apresentava como linguista e conversando com pessoas que não eram da área, eles diziam, para ser linguista precisa falar quantas línguas? Então, não é nada disso, né? O linguista é aquele que estuda de forma
forma científica a linguagem humana, né? Então, como nós fazemos, tomamos a linguagem humana e a estudamos como ciência, nós conseguimos contribuir com várias áreas do conhecimento, né? Mas tem também, então, um crescimento como pessoa. Como pessoa, sem dúvida. Então, se a gente pensa assim, um psicólogo que tem domínio do instrumento de trabalho dele, que é a linguagem verbal humana, se ele continuar aprimorando esse conhecimento, ele vai se tornar o melhor psicólogo. Mas para você, como psicanalista, como professora de tanto conhecimento, também para você acrescentou? Olha, nós temos 4 áreas de conhecimento lá no programa. Nós temos estudos bakhtinianos, temos retórica, análise do discurso e semiótica. Eu me dedico há muitos anos à retórica. Eu posso te dizer que a retórica transformou a minha vida, né? Por quê? Porque nós vivemos, a linguagem ela é muito usada para embates, né? Embates ideológicos, embates políticos. Onde houver embate, tem espaço para retórica. Mas a retórica também mostra para a gente como usar a linguagem para fazer acordos, né? Como que a gente pode entrar em acordo com o nosso próximo. O entendimento. Como que o entendimento pode ser construído através da linguagem. E aí, no mundo de hoje... Facilita. O entendimento, o acordo é muito necessário, né? Então, nosso trabalho em termos humanos também contribui nesse sentido. Doutor Assir, esqueçamos, portanto, as demandas. Vamos Sim. pelo entendimento, pelo acordo. É interessante que o próprio Código de Processo Civil sofreu uma reforma, uma grande mudança em 2015, que ele já privilegia a conciliação e a mediação. E a conciliação e a mediação parte justamente do propósito ou do processo de que as pessoas precisam falar, e nesse momento que se falam, se abre um espaço sem julgamento para que elas encontrem um caminho. Ao invés do juiz decidir, elas vão estar num ambiente livre de julgamento. É o Sejusc? O Sejusc, vão poder manifestar as suas angústias, suas dores, suas teses, e lá mesmo vão encontrar a solução. Isso é a essência do direito. A essência do direito. Que há muito tempo se perdeu e está retomando, porque ainda a gente tem aquela opinião do que eu quero ver uma decisão do juiz. Só que nem sempre a decisão do juiz é a melhor. E pode ser contrária a tudo que ela pensa. Pode ser, justamente, pode ser até o contrário do que você está imaginando. Agora, com essa mudança, o direito dá a possibilidade de falar assim: vocês estão aqui porque um dia vocês se encontraram. E nesse encontro resultou em algum problema. Como é que vocês querem resolver isso? E é preciso buscar as soluções. É preciso buscar as soluções, que é mais rápido, mais barato. E quando as pessoas encontram a solução, elas saem felizes. Diferente de quando um juiz decide. Porque geralmente quando o juiz decide, é bem possível que ele vai desagradar um ou os dois. E quando as partes fazem um bom processo de mediação e se entendem, é muito comum saírem felizes. Ainda prevalece a tese que é melhor um mau acordo que uma boa demanda? Sim, prevalece. Mas, se possível, um bom acordo, né? Um bom acordo. E um bom acordo é aquele em que ambos ganham. E acho que isso é uma nova mudança também que está vindo dentro do conceito de mediação, que eles têm um termo lá, ganha-ganha. Um verdadeiro acordo, um bom acordo, onde eu cedo um pouco para que o outro também ganhe um pouco, mas para o outro ganhar ele também precisa ceder. Então essa troca que é feita sem coação volta justamente para a necessidade da linguagem. Porque uma palavra, um adjetivo que você coloca... Bem colocado, bem. Ajuda ou destrói tudo. Ou decide. Ou destrói, isso, ou decide. Professora Maria Flávia Figueiredo, novos tempos então? Novos tempos. Tempos em que a gente pode acreditar mais no ser humano. Eu acho que muitas vezes a gente coloca as nossas expectativas na ordem social, no governo, e agora a gente está tendo esse desafio de pensar que depende de mim, depende de cada um de nós. E eu tenho visto isso junto com os meus alunos, quando as pessoas começam a estudar, começam a ver que elas podem se tornar melhores seres humanos, através daquilo que o que mais caracteriza o ser humano é a linguagem, né? Isso que nos diferencia dos outros animais. Então, quando eu vejo que os meus alunos, ao estudarem a linguagem, ao aprimorarem seus conhecimentos, eles se tornam pessoas melhores e eles fazem diferença onde eles estão. Então, eu acho que esses são os tempos, esse é o nosso convite atual, uma aposta no ser humano. Eu acredito nisso. É possível, portanto, esse crescimento? Sem dúvida. Estamos crescendo a cada dia, estamos nos realizando muito nas pesquisas que fazemos. Professora Maria Flávia, meus cumprimentos, meus parabéns e obrigado muito a você
por essa entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer estar com um antigo amigo do meu pai, isso me agrada muito. De eterna lembrança. Pessoa maravilhosa, muito obrigada. De eterna lembrança. Quem conviveu com seu pai sabe disso e eu sou testemunha. Obrigada. E para você eu tenho certeza que também é um privilégio por ser uma das Marias, né, filhas do professor João Alves Pereira Penha, que foi um dos mais brilhantes professores da nossa Franca do Imperador. Ele que veio de Minas Gerais, lá de Eloy Mendes, para ajudar a construir essa nossa cidade. Porque tem muita gente que fala assim, não, fui eu que fiz isso, fiz aquilo. Gente, a turma do professor João Penha fez muita coisa. Na área de ensino, extraordinário, por exemplo. Parabéns, professora. Obrigada. Um breve intervalo para você, nosso telespectador. Daqui a pouquinho nós voltamos com a sequência da entrevista de hoje. Um instante só. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Muito bem, nosso programa, a minha avaliação é que está sendo muito interessante, mas eu tenho ainda algumas perguntas nesse tempo final que resta para que o nosso telespectador, certamente interessado em saber, por exemplo, quando será possível a pessoa que está nos assistindo fazer uma inscrição para os dois cursos, doutorado e mestrado? Bom, nós fizemos um processo seletivo agora no começo do ano, né, entre fevereiro e março, para avaliar, né, para selecionar os candidatos do primeiro semestre e regularmente a gente também tem uma seleção no meio do ano, que muito provavelmente, e vai ser aberto o edital agora nos próximos dias, a seleção vai ser no dia, na última semana de junho, para ingresso em agosto. Mês que vem, portanto. Isso. Tá. E o telefone para a pessoa interessada da Franca, da região, se comunicar melhor com vocês? Bom, quem quiser acessar o nosso programa diretamente, pode entrar em contato pelo 3711-8804 e pode falar diretamente comigo ou com qualquer outro professor também que esteja, que atenda o telefone, né, que esteja disponível no momento. Tem um site? Tem um site que é acessado pelo www.unifran.edu.br e na aba de pós-graduação e pesquisa. Professor Dr. Assir, quais profissionais que você acha assim que devem, podem e deveriam realmente se manifestar e dar um passo à frente na busca de tantos conhecimentos? Vou dizer que eu sou prova disso, né? Eu não tenho formação em letras, a minha formação é exclusiva no direito, pois eu passei pela psicanálise, mas, veja, então um advogado pode fazer? Pode. Deve, Helena. Quem é formado em letras, pode fazer? Pode. Pedagogia, pode fazer? Nutricionista, pode fazer? Pode. Pode, porque o programa ele é multidisciplinar. Sou fotógrafo de formação. Posso fazer? Posso. Trabalhei com música, sou musicista, sou formado em música. Pode fazer? Tudo aquilo onde você colocar texto e discurso cabe dentro da linguística. Doutora Luciane, quem nessas áreas todas que o doutor Assir acaba de citar, quem estiver, por acaso, no próximo semestre, no próximo ano, vai se surpreender? Vai, com certeza. Essa é uma impressão muito positiva que os nossos alunos têm quando entram no mestrado e doutorado em linguística, que é assim, como é surpreendente estudar a linguagem humana. Muito bom. O nosso assunto, teríamos ainda muitas perguntas, mas o tempo está acabando. Um espaço final para que o doutor Assir de Matos Gomes, professor e advogado conceituado na Franca, possa acrescentar alguma coisa mais que seja importante sobre todos os assuntos que falamos. Lindo, penso assim, sou empresário em Franca, quero estudar,
venha fazer o mestrado, doutorado em linguística, porque lá você vai ter espaço. Qualquer profissão onde você tenha uma graduação, que você queira conhecer um pouco mais sobre a comunicação, a linguagem humana e os efeitos de sentido que ela produz naquele que ouve, quer melhorar no relacionamento com as pessoas, esse é o melhor programa para fazer. Ele é o melhor lugar para você estudar, porque você vai ter uma titulação, além de ter um conhecimento de como conversar adequadamente. A gente pode pensar até isso. Como é que eu falo para que o outro tente entender aquilo que eu realmente quero? Porque entender ele não vai entender nunca. Porque sempre o outro, posso falar por mais claro que eu seja, o outro pode entender completamente diferente daquilo que eu falei. E aí tem um detalhe, tem que prestar atenção se o outro entendeu, né? Isso, até isso, Realino. Tem até isso. Mas, doutor, obrigado pela presença. Nós que agradecemos. E a doutora Luciana, uma pergunta final, nesse último tempo, minutinho que nós temos ainda, o que eu deixei de perguntar, o que seria interessante saber, aquela pessoa que está nos assistindo agora, para que possa se motivar a fazer esses cursos? Eu acho que o primeiro passo é acreditar que se pode sempre aprender mais e que o conhecimento não está ligado a uma única área de atuação, né? Então, para abrir exatamente os horizontes, né? E nos procurar. Às vezes a pessoa chega lá e diz, mas eu não sei o que fazer. Conversa com a gente, que a gente sempre tem um espacinho. Agora, isso que vocês todos falaram, interessante quando a pessoa ou vai procurar um emprego, é importante demais como se apresenta, ainda prevalece aquele detalhe, a boa impressão, a primeira impressão é a que fica, e portanto saber falar é importante? Ainda prevalece. E saber falar ainda é uma arte que poucos dominam. Decisivo. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. E obrigado a você, telespectador, que esteve com a gente em mais esta edição do programa Entrevistas. Até a próxima edição.